pessoal, eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para dar mais uma aula de matemática para o quarto ano. Hoje a gente vai conversar sobre medidas de tempo. Você já parou para pensar sobre a utilização do seu tempo? Se ainda não parou, hoje será a oportunidade. Antes da gente começar a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos, para quem ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, a hora é agora. Acesse o QR Code que vai aparecer na sua telinha e você já pode mandar o seu recado, a sua dúvida, pode mandar um beijo, um abraço para o seu professor, para a sua professora e, claro, interagir ao vivo comigo. Mas se você ainda não baixou o aplicativo, possivelmente você está assistindo essa aula pela TV Nova Nordeste, não é isso? Então, preste atenção, quarto ano. Vocês têm o aplicativo, vocês têm a TV Nova Nordeste. Professor, existe outro canal onde eu posso acessar essas aulas? Claro, você pode ir lá no YouTube, canal Educa Recife. Lá você pode acompanhar essas aulas, pode assistir quantas vezes você quiser, deixar seu recado, a sua dúvida, responder os desafios, responder as atividades. Não tem desculpa para não acompanhar as aulas do Educa Recife. Para me ajudar na interação, para eu saber o que você está mandando para mim, a professora Sinara está aqui. E aí, professora, tudo bem? Tudo bom, professora Kedma? Tudo bem, estudantes? Olha, vamos ver essa interação aqui hoje, porque hoje a gente está aqui com a professora Kedma, né? Vou dizer para ela que ela é muito bem-vinda às aulas do quarto ano. Pode vir sempre, pode dar as cambalhotas que ela quiser dar aqui na frente, porque ela gosta muito de pular, que eu já estou sabendo. Então, seja bem-vinda, professora Kedma, e olha, conto com a participação de vocês, tá? Eu já aproveito para solicitar a produção para que eu fique até o meio-dia trabalhando problemas matemáticos com... Não. Eles vão adorar, pode ficar, professora Kedma. Eu super apoio aqui. Mas a produção não deixou. Infelizmente, a produção não deixou. É um pedido que eu faço sempre, Para quem não sabe, eu sou professora do quinto ano e peço sempre. Quase todos os dias eu peço para a produção me deixar até meio-dia, porque eu acho o tempo muito curto. Mas eles nunca deixam. Vim para o quarto ano para fazer esse pedido. Mas, como vocês sabem, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, o tempo, ele voa, A gente precisa otimizar o nosso tempo. E, infelizmente, eu preciso dividir o tempo da TV com os meus outros colegas, não é isso? Então, não vamos perder mais tempo. Vamos começar a nossa aula. Bom, quando a gente fala de medidas de tempo, a gente pode falar sobre diversas coisas, porque tudo na nossa vida gira em torno do tempo. E é importante a gente respeitar esse tempo para realizar as nossas atividades. Por exemplo, você tem uma hora específica para acordar. Você precisa respeitar o tempo de acordar, tomar banho, tomar café, ir para a escola, se for o caso de quem estuda pela manhã. Quem estuda à tarde, certamente deve ter alguma atividade pela manhã antes de ir para a escola. A gente precisa respeitar o tempo de chegar à escola. Vocês têm um horário específico para chegar. Então, esse tempo também precisa ser respeitado. Você precisa ter o tempo para dormir. Você precisa ter o tempo para brincar, para estar com a sua família, para acessar o celular, para várias coisas. Na verdade, a gente utiliza o tempo para tudo. E dentro dessas atividades, a gente precisa medir esse tempo.
Claro que essa medição, ela acontece desde muito antes, né? Desde a antiguidade. Hoje a gente tem alguns instrumentos específicos, mas acreditem, antigamente o tempo era medido pela posição do sol, por exemplo. Hoje a gente já tem um relógio, hoje a gente tem o calendário, a gente tem o cronômetro. Mas antes desses instrumentos eles serem construídos, deles serem descobertos, o sol era um referencial. Dependendo da posição do sol, a gente sabia se era manhã, se era tarde. Hoje está tudo mais fácil, né? Inclusive eu tenho até um instrumento aqui que é o relógio. Nesse caso aqui do meu, ele é de ponteiro, mas a gente tem um relógio digital, por exemplo. A gente tem aquele horáriozinho que fica no telefone. A gente tem um relógio de parede, não é isso? Antes de a gente começar de fato com o assunto, tem uma leitura da árvore, né? Eu acho que vocês conhecem bem a árvore de livros, né? Conhece, não conhece? Professora? Conhece. Sim! Sempre a gente fala aqui da árvore de livros, sempre a gente incentiva os nossos estudantes a estar lendo. Eu tenho certeza que eles conhecem sim. Então está tudo certo. Eu trouxe um livro bem interessante para vocês. A gente vai fazer a leitura junto, certo? Você pode, claro, acessar esse livro pela árvore. Quem ainda não sabe, muito tranquilo, acessa lá, Árvore de Livros. Qual é a senha? Qual é o login, professora? REC mais a sua matrícula e você tem acesso a um acervo enorme de livros, né? O escolhido de hoje é Bia Sem Pressa. Apesar da gente utilizar o tempo para tudo e ele não parar, às vezes a gente precisa dar uma desacelerada, né? A gente precisa ficar um pouco sem pressa. Hoje a gente vive num momento corrido das coisas, né? Vai para a escola, estuda, muita gente faz esporte ou faz reforço, mas às vezes a gente tem que dar uma parada. A gente precisa curtir esse tempo sem pressa. A gente está voltando agora do recesso, né? Ficamos 15 dias sem pressa. E isso é muito importante para que a gente consiga voltar bem, né? Para que a gente retome as atividades, recupere as energias. A gente às vezes precisa não ter pressa. Beleza? Então vamos lá fazer essa leitura e depois a gente vai conversar um pouco sobre as medidas de tempo. Vamos lá. Para Nina, que não tem pressa na vida. Para minha mãe Eliana, que sempre tem tempo para mim. Vê que dedicatória bonita, né? Na casa da Bia, o dia já acorda atrasado. No café da manhã é um corre-corre danado. A mãe põe a mesa, liga a cafeteira, passa a manteiga, espreme laranja, enfia o sapato, escova os dentes, apressa a filha. Coloca comida para o gato, arranca a torradeira da tomada, prepara a merenda. Abraça a bolsa e um monte de papéis. Pega o casaco com os dentes, atende o celular com o ombro e arrasta a Bia para fora da casa. Eu já me cansei só dessa rotina aí. Então, deixa a filha no colégio e corre para o trabalho. Trabalha muito, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Almoça depressa e volta voando para o escritório. E tem que fazer de tudo para chegar no horário de buscar a Bia. À noite entra correndo em casa, tem que preparar a comida e jantar às 7, senão não dá tempo de fazer a digestão. Bia vai fazendo o dever de casa enquanto eu preparo o jantar, assim ganhamos tempo. Bia respira fundo e pensa que não ganha nada com isso, nem tempo. Depois do jantar, a menina fica digerindo a correria de um dia inteiro. E fica feliz porque a digestão existe. Só assim ela pode passar mais um tempo acordada e sem pressa de fazer nada. Mas logo, logo, sem perder tempo, a mãe vai dar aquela conferida nos dentes da Bia e passar o fio dental. Então, puxa o fio que escorrega ligeiro na boca da menina. Anda logo, faz xixi e vamos rápido para a cama.
Amanhã é dia de acordar cedo. Beijo de boa noite, bem rapidinho, apaga a luz e puxa a porta. Mãe, quero água. Ah, Bia, por que não disse antes? Já está tarde, estamos atrasadas. Eu tentei dizer, mas você disse para eu parar de falar de boca aberta. Tá bom, filha, vou correndo na cozinha buscar. E a mãe volta fazendo onda no copo d'água. Anda logo, querida, bebe depressa. Mas Bia não consegue. Ela rega flores na garganta. E o tempo implica com as duas a semana inteira. Todo sábado a mãe da Bia acorda com um urso polar dormindo em cima dela. É um custo empurrar o urso para o lado e colocar os ossos no lugar. Estala tudo. Ela sai da cama que nem assombração. Cabelos desgrenhados, pescoço torto, olhos meio abertos, meio fechados, mãos tateando o caminho. De vez em quando tropeça no gato, que espreguiça no corredor. Quando chega à cozinha, a mãe da Bia olha o relógio, grande de parede, que vive de despertar impaciências e recomeça o corre-corre. Feira da semana na pracinha às 10, almoço ao meio-dia na casa da avó. Às 2 da tarde, corrida para as barcas. O teatro imperdível, com ingressos que esgotam rápido, começa às 4 e a agenda delas se enche de importância. No caminho, Bia fala: mãe, quero um algodão doce. Filha, não dá tempo. Mas mãe, olha aqui o moço do meu lado. Moço, pode me dar um algodão doce? Sabe, eu acho lindo esses algodõezinhos coloridos espetados nesse guarda-algodão. A mãe abre a carteira. Bia aponta o algodão doce para o céu só para ver se os azuis combinam. Anda, Bia, agora vai ficar aí olhando para ontem, é? Não, mamãe, estou olhando para hoje mesmo, mas agora que você me deu a ideia, vou olhar para ontem também. E Bia fica de pescoço pendurado, olhando para cima e sorrindo, enquanto a mãe puxa a menina pelo braço e aperta o passo. Chegando no teatro, corre para a bilheteria. Bia fica conversando com o pipoqueiro, enquanto olha a pipoca estourar. Moço, como o milho vira pipoca? Sei não, menina. Acho que ele fica cansado de ser milho e decide virar pipoca. Sério? E ele decide assim, sem mais nem menos? Imagino que sim. Não precisa de mais ou menos para decidir alguma coisa. Você decide e pronto. Acho que com o milho é assim também. É só aquecer a panela, ter um pouquinho de paciência e esperar. De repente, a pipoca começa a pular. A mãe de Bia se aproxima e conta que os ingressos para a peça imperdível se esgotaram. Com um sorriso de atrasar urgências, Bia pergunta: mãe, então a gente pode ficar aqui olhando a carrocinha e esperar o milho virar pipoca? E aí? O que é que vocês acharam dessa rotina? De Bia e da mãe dela. Né? E aí, professora Sinara? Cansativa, né, professora? Eu tava aqui impressionada, professora Kedma. Menina, quando ela tava falando lá a rotina dela do dia, eu já tava assim, ó, ai, ficando cansadinha, já tava quase me deitando. Eu me cansei só de fazer essa leitura. Mas vocês acham que isso faz parte da rotina da gente? Infelizmente, sim. Por isso que a gente precisa administrar bem o nosso tempo. O que aconteceu aqui com esse livro é um exemplo do que acontece com a nossa vida. Mas na opinião de vocês, vocês do 4º ano, quem vive melhor? Será a Bia ou a mãe dela? Será que é Bia comparando a cor do algodão doce com o céu ou a mãe que vive numa correria e até aos sábados ela acorda cheia de atividades para fazer? O que é que você escolheria? Que personagem você gostaria de ser nessa história? Queria ser Bia ou queria ser a mãe dela? Importante a gente pensar nisso, né? Mas trazendo essa questão do tempo para o nosso dia a dia, ele está presente
em tudo. Em tudo. Para que a gente consiga administrar as nossas atividades, para que a gente consiga realizar as nossas obrigações, a gente precisa administrar o tempo. Como eu tinha dito para vocês, para que a gente consiga realizar e administrar esse tempo, a gente precisa medir ele. E para que a gente meça esse tempo, claro, vocês já tiveram aula de grandezas e medidas. Quando a gente fala de tempo, a gente pode medi-los em algumas unidades. Você já parou para pensar qual é a unidade de medida que a gente utiliza para o tempo? Responde aí no chat se você sabe. Eles estão falando aqui, professora Kedma, que a vida que eles acham mais interessante é a de Bia, tanto o Caio quanto o Carlos. Olha eles acham aí. menos cansativa, né? Menos cansativa, né? Com certeza. Eu gostaria, sinceramente, de ser a Bia da história. Então, quando a gente fala dessa medição de tempo, a gente pode falar imediatamente das suas unidades, tá? Aqui eu tenho um exemplo claro de uma atividade aqui, ó, feira às 10 horas. Feira às 10 horas. As horas são as unidades de medida que fazem parte do tempo. Hora é uma delas, na verdade, é uma das unidades. Mas aí a gente tem os minutos, a gente tem os segundos. Levando isso um pouco mais além, né? A gente pode falar do dia, da semana, do mês, do ano. Tudo isso faz parte das medições do tempo. E esses horários, eles acontecem de acordo com a nossa rotina. Por exemplo, aqui, feira às 10 horas. Eu sei que quando o relógio bater às 10 horas, eu sei que eu preciso ir para a feira. Aí vem a organização e a administração do tempo. Aí eu tenho outro exemplo, almoço ao meio-dia. Aí você já pode pensar na agendinha, né? Quando muitas pessoas têm uma agendinha de compromisso e vai colocando as atividades no dia para poder conseguir arcar, né? Para conseguir dar conta de todas as suas responsabilidades do dia. Feira às 10 horas, almoço ao meio-dia. Importante até, inclusive, essa questão da alimentação. Às vezes a gente corre tanto que a gente esquece de comer, a gente não dorme direito. Por isso que a mãe de Bia acordou cansada naquele sábado, porque provavelmente ela não respeita os momentos da pausa. Eu tenho a minha feira às 10, mas eu sei que ao meio-dia eu preciso me sentar para almoçar. Eu preciso parar, nesse caso, ao meio-dia. Meio-dia, professora, Se eu pedisse para você dizer que horário é esse meio-dia, você saberia me dizer? E aí, quarto ano? Será que você sabe? Quando a gente normalmente diz meio-dia, é porque bateu às... Isso, bateu às 12 horas. Corrida às 2 da tarde. Seria muito, muito, muito bom se a gente conseguisse, de fato, seguir essa ordem, né? Vê que dia organizado. Vou à feira às 10, vou almoçar ao meio-dia, vou correr às 2 da tarde, vou ao teatro às 4. Eu pergunto a vocês, eu já mostrei um, né? Mas eu quero que você me responda. Quais os instrumentos você conhece que servem para medir o tempo? Eu já falei do relógio, não é isso? Será que você consegue me dizer algum? Vai aí no chat e escreve para mim que eu quero saber. Vocês sabem que quando a gente fala de grandezas e medidas, a gente tem os seus instrumentos, né? Eu falei um pouco das unidades e eu quero que vocês me respondam agora sobre que instrumentos a gente utiliza para medir o tempo. Será que você sabe? Eu já estou com o meu aqui, né? O meu relógio já acompanhando o horário, né? Porque eu não vou conseguir ficar até meio-dia, eu já entendi isso. Mas eu estou aqui com o meu relógio para poder saber. Continuou, professora, dizendo que é o relógio. O
relógio tá aí na sua mão e foi o primeiro item que ele falou. O primeiro, né? E ele também confirmou com você o horário, que 12h, 12 horas. Olha aí, aqui, Caio está... Tá ligadinho. Caio está mais do que atento, não é isso? Muito bem. Um dos principais instrumentos realmente é o relógio. A gente utiliza bastante ele, né? Eita, professora, mas eu estou vendo um instrumento diferente aí, é a ampulheta. A ampulheta é um instrumento utilizado para medir o tempo. Isso foi usado há muito tempo atrás. Hoje, ele ainda existe, mas ainda não é um instrumento principal que a gente utiliza para medir o tempo, né? Por exemplo, como a gente mediria o tempo aqui? É o tempo que a areia, ela vem para cá. Quanto tempo demora para essa areia cair sobre essa parte de baixo aqui? A gente vai medindo e vai descobrir quanto tempo demora, certo? A gente tem um calendário. Você tem na sua casa aqueles calendários de parede. Normalmente a gente ganha, né? Quando a gente vai fazer as compras no final do ano. Sempre alguém dá um calendário, né? Que é para a gente medir os dias. Normalmente o calendário ele mede os dias, as semanas e os meses, né? Cada ano você tem um calendário onde você vai contando os dias, vai contando as semanas, os meses. Eu tenho dois tipos de relógios diferentes aqui. Eu tenho um semelhante ao que eu estou usando, que é o relógio analógico, onde a gente utiliza, a gente conta as horas através de ponteiros. A gente vai acompanhando. Você sabe medir as horas num relógio como esse analógico, onde a gente vê os ponteiros circulando, se mexendo. Para quem não sabe, existem 3 ponteiros diferentes. Existe um que é um pouco mais rápido, que medem os segundos. Existe um maiorzinho, onde a gente mede os minutos, e aquele menor é o das horas. Quando aquele ponteiro mais rápido dá uma volta completa, passou-se 1 minuto, ou seja, 60 segundos. Quando o ponteiro maior ele dá uma volta completa, passou-se 1 hora, ou seja, 60 minutos, tá? A gente tem aqui o mais facinho, né? Que eu tenho certeza que é o que vocês gostam mais de ver as horas, que é o relógio digital. No relógio digital você só precisa prestar atenção na numeração que está ali. Nesse caso, 2h30. Eu tenho também outro instrumento que é o cronômetro. Normalmente o cronômetro ele é utilizado para coisas mais rápidas, porque eles medem normalmente os minutos, segundos e eu acho que é milésimo de segundo, se eu não estou enganada. Professora. Não é? Milésimo de segundo, é isso mesmo, né? milésimo de segundo, que é o que faz a diferença, né? Que a gente utiliza naqueles esportes, com cronometragem, Isso. não é? Esses cronômetros, eles são utilizados, por exemplo, no atletismo, onde a diferença de menos de 1 segundo faz com que o atleta ganhe ou perca a corrida. Outra situação, vocês já acompanharam corrida de Fórmula 1? Pronto. Esses relógios mais rápidos, esses cronômetros, eles são utilizados porque é o mínimo de tempo que faz o piloto ele ficar em primeiro lugar ou em segundo. No caso do cronômetro, isso é para uma medida mais rápida. No relógio nem tanto, né? A gente vê os segundos passando, mas é no cronômetro que a gente consegue ver uma quantidade mais detalhada de tempo, que é um pouquinho, uma besteirinha de nada faz com que o atleta ou o piloto ganhe ou perca uma corrida. Vocês veem muito isso em exercícios físicos também. Nos esportes isso é muito utilizado, que eu acho que é o maior exemplo onde o cronômetro ele é utilizado, beleza? No nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como dias, anos, meses, mas o principal é a hora e seus submúltiplos. Aí a gente tem aqui, ó, um dia,
que mede 24 horas. E quanto é uma hora, professora? Uma hora, 60 minutos. E o minuto? 60 segundos. Lembra do relógio? Aquele ponteiro que gira mais rápido. Quando ele dá a volta completa, ele tem 60 segundos, que é o mesmo de 1 minuto. Quando aquele ponteiro maior, ele dá uma volta completa, é porque se passou 1 hora, ou seja, 60 minutos. E quando se completa as 24 horas, passou-se 1 dia. Beleza? É importante a gente saber essas diferenças, né? Segundos, minutos, horas e dia. Aí, a partir do dia, a gente já começa a contar no calendário, não é isso? Aí a gente vem. Um mês. Um mês, ele tem quantos dias? 30 dias. Ou 31, né? Depende do mês que a gente vai utilizar, não é isso? Aí, se eu tenho uma semana, eu tenho 7 dias. Cada semana ali do nosso mês tem 7 dias. E por último, a gente tem aqui o ano. Presta atenção. Um mês tem 30 dias. Uma semana tem 7 dias. Um ano, 12 meses. 12 meses é. Cada mês não tem 30? Não é isso? Então, quantos dias a gente tem num ano? Olha aí, um cálculo interessante, né, que a gente pode fazer. Mas, normalmente, o ano ele tem 365 ou 366 dias, tá? Agora, eu já venho aqui com um desafiozinho e eu quero que Caio, inclusive, responda para mim, já que ele está tão participativo, né? Perguntas fáceis, eu tenho certeza que vocês dominam muito bem. Tudo no cotidiano de Bia e sua mãe tem um tempo muito definido. Fazem exercícios 1 hora por dia, 15 horas fica entre os estudos, trabalho, refeições e outras atividades. Quantas horas ficam para elas dormirem? E agora? A gente trazendo as questões do livro de Bia Sem Pressa com o nosso tema do dia. E aí? Fazem exercício 1 hora por dia, 15 horas fica entre estudo, trabalho, refeições e outras atividades, ou seja, em 15 horas, mais os exercícios, elas fazem várias atividades. E isso, o que sobra, elas dormem. Quantas horas elas dormem por dia? É uma pergunta muito boa, professora Kedma. E aí? Rapidinho, que eu já preciso ir embora. A produção não me deixou ficar até meio-dia. Vejam como foi curto o nosso tempo, não é isso? Verdade. Será que tem resposta aí? Será que Caio me respondeu? Eu vou responder. Bom, 15 horas mais uma, 16 horas. A gente sabe que o dia tem 24 horas. 24 horas menos os 16 que elas fazem entre as atividades, elas dormem 8 horas por dia. Maravilhoso, né? Porque realmente a média de descanso que a gente precisa para descansar bem o corpo, para relaxar, é de 7 a 9 horas. Se elas dormem 8, estão dentro da média. Bom, eu aproveito para agradecer a professora Sinara pela presença, pela interação, claro, e agradeço pelas boas-vindas, né? Obrigada, professora Kedma. Seja sempre bem-vindas às aulas das turmas do 4º ano. Nossos estudantes gostaram muito. Ó, o Carlos respondeu aqui no final, que realmente a letra B também. Ele chegou nesse mesmo conceito que você, professora Kedma. Muito obrigada. Vou me despedindo dos nossos estudantes e participem sempre das nossas aulas, tá certo? Pessoal, infelizmente a nossa aula chegou ao fim. Eu gostei muito de ficar aqui com vocês do 4º ano. Eu espero ter mais oportunidades para estar junto de vocês, tá? Por hoje a aula chegou ao fim. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.